Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aqui no estudo dos princípios fundamentais, vamos fazer mais um bloco aqui falando sobre os fundamentos da República, né? Nós já falamos da soberania, já falamos da cidadania, nós vamos agora para o terceiro fundamento que nós temos, que é justamente a dignidade da pessoa humana. Então, falamos da soberania, falamos da cidadania. Nós vamos agora para o terceiro, então, venham comigo. Nós vamos falar agora, então, sobre a dignidade da pessoa humana. E aí, vejam bem, pessoal, se existe um fundamento muito importante e que eu poderia ficar tranquilamente 2 horas falando aqui, é a dignidade da pessoa humana, né? Veja bem, se hoje nós temos uma parte tão prolixa de direitos fundamentais, só o artigo 5º hoje, ele tem 79 incisos e 4 parágrafos. Isso por quê? Por conta da dignidade da pessoa humana. Hoje, tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e são aprovados na forma de uma emenda, tem nível de Constituição, tem nível de emenda. Então, o que acontece? Chegou um ponto que o Estado era muito hipócrita. O Estado, ele assegurava a vida, mas ao mesmo tempo ele permitia tratamentos desumanos, degradantes, penas cruéis, tortura e por aí vai. Chegou um ponto que nós, cidadãos, batemos o pé e falamos, não basta assegurar a vida. Essa vida tem que ter um mínimo de respeito, tem que ter um mínimo de dignidade. E aí, então, começa essa proteção, começa essa luta, essa revolução para conquistarmos isso. Então, veja, eu vou falar muita coisa ao longo aqui do nosso curso de constitucional sobre dignidade da pessoa humana. Então, às vezes eu também não posso pecar pelo excesso. Eu não posso ficar aqui fazendo repetições desnecessárias. Se eu vou abordar isso lá nos direitos fundamentais, para que eu vou perder tempo agora? Então, eu quero deixar aqui apenas algumas noções preliminares. Justamente por quê? Porque eu vou aprofundar muito isso aqui quando eu falar principalmente dos direitos fundamentais. Mas quando eu falo aqui de dignidade da pessoa humana, eu quero que você coloque um detalhezinho. Primeiro, coloque assim, ó. Dignidade da pessoa humana. Coloque uma observaçãozinha assim, ó. É o princípio que fundamenta e justifica a existência dos direitos fundamentais. É o princípio que fundamenta e justifica a existência dos direitos fundamentais. Então, veja, pessoal, se hoje nós temos ali uma parte de direitos fundamentais, como eu mencionei anteriormente, tão prolixa, é justamente por conta disso. Hoje, o Estado não tem obrigação apenas de assegurar a vida, ele tem que resguardar a nossa dignidade. E mais, eu não sei se vocês já perceberam, só por curiosidade, mas tem uma parte do artigo 5º ali que ele fala muito de direito de preso. Já percebeu? Porque o indivíduo não é porque está preso que perdeu sua integridade física, moral. O preso tem direito a isso, aquilo. E aí você percebe, poxa, por que o artigo 5º, os direitos individuais, protege tanto o preso? Vamos lá. Qual uma das situações que nós temos uma ofensa mais direta à dignidade da pessoa humana? A relação Estado-presidiário. E não é porque ele está preso que ele perde sua integridade física e moral. Quando a Constituição faz isso, ela está querendo enaltecer, preservar, acima de tudo, quem? A dignidade da pessoa humana. E só mais um adendo, para eu mostrar o tanto que a coisa ramifica. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje os direitos da pessoa humana acaba sendo um dos princípios constitucionais sensíveis do artigo 34, inciso 7. E eu não sei se vocês sabem, mas o descumprimento de um princípio constitucional sensível importa em intervenção. A União pode intervir em um Estado ou no DF por ofensa à dignidade da pessoa humana. Então, tá vendo o tanto que isso aqui é amplo, né? Só que eu vou trabalhar cada situação dessa no seu devido ponto. Até então, eu só quero que você lembre o seguinte: hoje, o Estado tem por obrigação assegurar a vida, respeitando a dignidade do indivíduo. Bem como hoje a dignidade da pessoa humana é o que justifica a existência de tantos direitos fundamentais consagrados na Constituição. Quarto fundamento. Vamos nessa. Quarto fundamento. Valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas por muito tempo nós não respeitamos muito o trabalhador. Quer ver? Com a Revolução Francesa, nós inauguramos o Estado liberal, conhecido por muitos como Estado abstencionista. Basicamente, no Estado abstencionista, a coisa funcionava assim: cada um por si e Deus por todos. O Estado vai parar de nos atormentar, eu vou jogar aquele Estado absolutista, intervencionista de canto, e cada um torna-se senhor do seu próprio destino. O liberalismo foi mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Quando o Estado, que é o ponto de equilíbrio, querendo ou não, ele deixa de intervir e surge o abstencionismo, ocorre indubitavelmente uma prevalência do forte em detrimento do fraco. O rico pisa no pescoço do pobre, o empregador escraviza o empregado, o forte prevalece ao fraco, simples. E justamente ali, após essa situação, nós começamos a ver muita, mas muita desigualdade mesmo. E aí, a primeira revolução industrial, conhecida como a revolução à máquina a vapor, fala o seguinte: não, no Estado abstencionista, no Estado absolutista, melhor dizendo, só quem ganha é o Estado. No Estado abstencionista, só quem ganha é o mais forte. Eu preciso de um meio termo. Eu não posso ter um Estado que faça tanto a ponto de abusar, como um absolutista, mas eu também não posso ter um Estado que não faz nada, como um abstencionista. Então nós temos que lutar, nós temos que buscar um Estado prestacionista, um Estado social. E aí, timidamente, nós começamos a pensar nos mais fracos, nos trabalhadores. Só para você ter noção, a primeira Constituição brasileira que contemplou um direito trabalhista foi a de 1934. 110 anos depois de criar nossa primeira Constituição, foi que alguma Constituição foi consagrar direito trabalhador. Depois disso, a coisa cresce. Em 1943, nós criamos a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e hoje essa situação para nós é tão importante que os valores sociais do trabalho, eles foram consagrados como um dos nossos fundamentos, uma das bases do nosso Estado. Né? É por isso que hoje, dentro dos próprios direitos fundamentais, nós temos ali os direitos sociais, direitos de empregado. Né? Então, quando eu falo dos valores sociais do trabalho, eu estou falando do respeito ao empregado. Só que o Estado, ele precisa ser equidistante. Eu não posso pensar muito em A e esquecer totalmente de B. Onde eu quero chegar? Para ter empregado tem que existir o quê? Empregador. Nós sabemos, indubitavelmente, que o direito trabalhista ele é muito paternalista, ele é muito protecionista. Ele protege muito o empregado. Agora, se não tiver empregador, não tem empregado. Por isso que vem a segunda parte. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Geralmente aqui, sendo muito sincero, o que ele pergunta em prova é o que é livre iniciativa. Então, vamos colocar aqui, por favor. Coloca aqui uma observaçãozinha. Quando ele falar sobre livre iniciativa, você pode considerar uma dessas duas situações aqui que eu vou mencionar. Livre iniciativa, coloquem assim. É o Estado declarando-se capitalista, ou o incentivo ao empregador. É o Estado declarando-se capitalista ou o incentivo ao empregador. Então, quando eu falo em valores sociais do trabalho, é o quê? O respeito ao empregado. Quando eu falo de livre iniciativa, é o Estado declarando-se capitalista ou o incentivo ao empregador. Se ele colocar qualquer uma dessas duas vertentes aí, você pode considerar que a questão está certa. E o último fundamento que nós precisamos, porém, na minha opinião, uma das cerejas do bolo aqui é o pluralismo político. A que você vai tomar muito cuidado, quer ver? Então, o último fundamento que nós temos que analisar aqui é o pluralismo político. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui. José Afonso fala bem assim: vivemos em uma sociedade antagônica, de interesses conflitivos e heterogêneos, onde a poliarquia fundamenta o Estado brasileiro. Professor, não entendi, foi nada. Calma, é difícil mesmo, quer ver? Mas vamos lá. O pluralismo político, o Estado pluralista, é um Estado que respeita as diferenças.
Você tem que entender o seguinte, eu tenho a minha forma de pensar, você tem a sua. Eu te respeito, você me respeita e assim vivemos em harmonia. Ou seja, se hoje eu tenho uma religião e amanhã eu quero mudar, não tem problema. Se depois eu não quiser ter mais nenhuma, ok. Se além da religião você quiser participar de um sindicato, de uma ONG, de uma entidade, de uma associação, você pode. Nós vivemos em uma sociedade pluralista, uma sociedade que respeita as diferenças. Beleza? Agora, olha onde eu estou querendo chegar. Presta atenção aqui, por favor. Não me confunda, mas eu vou anotar isso daqui a pouco. Vocês sabem que tudo que é importante fica no caderno. Pluralismo político com pluralismo partidário. Pluralismo político, esse aqui que foi colocado como um dos fundamentos, é o gênero. Pluralismo partidário é uma das suas várias espécies. Direto em prova ele fala assim, gente, o pluralismo político, um dos fundamentos do artigo 1º, diz respeito apenas à capacidade que o Estado possui de ter vários partidos políticos. Mentira. Essa história de falar apenas de partidos políticos é pluralismo partidário, que também está previsto na Constituição, só que no artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Só que eu não posso restringir o pluralismo partidário ao pluralismo político. Teria como a questão ficar certa? Teria. Gente, o pluralismo político, um dos nossos fundamentos, diz respeito também à capacidade que o Estado tem de ter vários partidos políticos. Ok? Quando eu tenho vários partidos políticos, querendo ou não ali, eu estou exteriorizando várias ideologias ou não estou? Sim. Então, o pluralismo político, ele é mais amplo que o mero pluralismo partidário. Mas vamos lá, vamos aqui em partes. Coloque aqui para começar. Quer ver? O que é o pluralismo político? Coloquem assim, por favor. Pluralismo político é a capacidade que o indivíduo possui. É a capacidade que o indivíduo possui de ter várias ideologias. É a capacidade que o indivíduo possui de ter várias ideologias. Eu lembro quando o Gilmar Mendes ele foi assumir a presidência do Supremo, no seu discurso de posse tinha uma parte que ele falava assim, que dentre outros valores que ele ia defender, ele iria defender ali na Corte Suprema os fundamentos de um Estado pluralista. Porque ele falou assim, pois um Estado cresce pelas suas diferenças. De fato. Se você tem uma sociedade totalmente homogênea, que todos pensam da mesma forma, muito provavelmente ela não vai crescer tanto, não vai ter embate, não vai ter crescimento em virtude disso. Então, a sociedade pluralista é o que faz a coisa crescer. Então, eu sei que o pluralismo político, então, é a capacidade de termos várias ideologias. Só que eu vou numa segunda observação. Coloquem assim, ó. Coloquem assim. O pluralismo político é um gênero. O pluralismo político é um gênero o qual abarca, o pluralismo político é um gênero o qual abarca várias espécies. O qual abarca várias espécies. Entre elas, o pluralismo político, entre elas o pluralismo partidário, entre elas o pluralismo partidário, o pluralismo religioso, entre elas o pluralismo partidário, o pluralismo religioso, entre outras. Então, pessoal, mais uma vez vou repetir. Quando eu falo em pluralismo político, que é um dos nossos fundamentos do artigo 1º, isso aqui é um gênero. É a capacidade que temos de ter várias ideologias. Esse gênero, ele abarca várias espécies. Dentre elas, pluralismo partidário ou pluripartidarismo, que diz respeito à questão dos partidos, pluralismo religioso, pluralismo filosófico e por aí vai. Beleza? Então, dessa forma aqui, nós conversamos um pouco sobre os fundamentos da nossa república. Falamos do Sócio de Valplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Beleza? Falou de fundamentos, ele está falando desses aqui. Certo? No próximo bloco, nós começamos a falar do artigo 2º. Nós começamos a falar sobre a separação dos poderes. E aí, é algo muito interessante. Tem uma parte ali
de evolução. Depois eu quero te explicar o que são funções típicas, atípicas, a teoria dos freios e contrapesos, mas isso eu falo no próximo bloco. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!